gente boa do meu Brasil. Viva o folclore brasileiro! Obrigado! Não gosto de você, não gosto. Não gosto de laranja, não gosto de limão. Gosto de você porque você roubou meu coração. Não gosto de você, você gosta de mim. Todo dia penso em você, porque você está dentro de mim. Gosto de limão, gosto de limonada, Os grandes nomes da literatura de cordel, especialmente os que estão em atividade, não podia faltar o de Antônio Francisco, moçoroense. Antônio nasceu em 21 de outubro de 1949, no bairro chamado Lagoa do Mato. É poeta popular, xilógrafo, compositor e ainda trabalha confeccionando placas. Um dado interessante é que só após os 40 anos ele se dedicou ao ato de escrever. No dia 15 de maio de 2006, tomou posse na Academia Brasileira de Literatura e Cordel, ABLC, na cadeira número 15, patronímica do poeta cearense Patativa do Assaré. É autor dos poemas Meu Sonho, O Guarda-Chuva de Prata, Os Sete Continentes, Os Animais Têm Razão. É com essa literatura de cordel que queremos homenagear Antônio Francisco com o cordel Os Animais Têm Razão. Com vocês, por favor, gente. Por favor, pessoal. Eu quero respeito total aos meninos aqui na frente, tá? Com vocês, os alunos do 5º ano C. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a caatinga cor de cinza, duvido não ter parado, pra ficar olhando o verde do juazeiro copado. E sair dali pensando como pode a natureza, num clima tão quente e seco, numa terra indefesa, com tanta diversidade, criar tamanha beleza. O juazeiro, seu moço, é pra nós a resistência, a força, a garra e a saga, o grito da independência, do sertanejo que luta na frente da emergência. Nos seus galhos se agasalham, do periquito ao cancão, é o céu do retirante que anda de pé no chão, o general da caatinga e o vigia do sertão. E foi debaixo de um deles que eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra, e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. Isso já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Se foi pra lá de foquinho, se foi pra cá de cristais. Eu só me lembro direito do que diziam os animais. Eu vinha de Canidé, com sono e muito cansado, quando vi perto da estrada um juazeiro copado. Subi, armei minha rede. Como a noite
estava linda, procurei ver um cruzeiro, mas cansado como estava, peguei no sono ligeiro. Só acordei com os gritos debaixo do juazeiro. Quando eu olhei para baixo, eu vi um porco falando, um cachorro e uma cobra e um burro reclamando, um rato e um morcego e uma vaca escutando. O porco dizia assim: pelas barbas de capeta, se nós ficarmos parados, a coisa vai ficar preta. Do jeito que o homem vai acabar no planeta. Já sujaram 7 mares, do Atlântico ao Mar Egeu, as florestas de São Capengas e rios da Colibreu, e ainda por cima dizem que o ceboso sou eu. Os bichos bateram palmas, o porco deu com a mão. O rato se levantou e disse: prestem atenção. Eu também já não suporto ser chamado de ladrão. O homem sim mente e rouba, vende a honra, compra o nome. Nós só pegamos a sobra daquilo que ele come. É somente necessário para saciar nossa fome. Palmas, gritos e assobios ecoaram na floresta. A vaca se levantou e disse grande em protesto: eu convivo com o homem, mas sei que ele não presta. É um mal agradecido, orgulhoso, inconsciente. É doido e se faz de cego. Não sente o que a gente sente. E quando nasce é tomando a pulso leite da gente. Entre aplausos e gritos, a cobra se levantou, ficou na ponta do rabo e disse: também eu sou perseguida pelo homem, para todo canto que vou. Pra vocês o homem é ruim, pra nós ele é cruel. Mata a cobra, tira o couro, come a carne, estoura o fel. Descarrega todo o ódio em cima da cascavel. É certo, eu tenho veneno, mas nunca fiz um canhão. E entre mim e o homem há uma contradição. Meu veneno é na presa, o dele é no coração. Entre o homem, o meu se perde na sobra. Numa guerra o homem mata centenas numa manobra. Ainda tem cego que diz: eu tenho medo de cobra. A cobra ainda quis falar, mas de repente um esturro é que o rato, pulando, pisou no rabo do burro. E o burro partiu para cima do rato para lhe dar um murro. Mas o morcego, notando que ia acabar a paz, pulou na frente do burro e disse: calma, rapaz, baixa a guarda, abre o casco, não faça o que o homem faz. O burro pediu desculpas e disse: muito obrigado, me perdoe se fui grosseiro. É que eu ando estressado de tanto apanhar do homem sem nunca ter revidado. O rato disse: seu burro, você sofre porque quer. Tem forças por 4 homens da carroça e o chofé. Sabe dar coice e morder, só apanha se quiser. O burro disse: eu sei que sou melhor do que ele, mas se eu morder o homem ou se der um coice nele, é mesmo que estar trocando meu juízo no dele. Os bichos todos gritaram: burro, burro! Muito bem, o burro disse: obrigado, mas aqui ainda tem um cachorro e um morcego que querem falar também. O cachorro disse: amigos, todos vocês têm razão. O homem é um quase nada, rodando na contramão. No quebra-cabeça humano, sempre uma e sem direção. Eu nunca vou entender porque o homem é assim. Se odeiam e não fazem guerra, é tudo é quanto é ruim. E a vacina da raiva, em vez deles, dão em mim. Os bichos bateram palmas e gritaram: vai em frente, mas o cachorro parou, disse: obrigado, gente, mas faltando o morcego dizer o que ele sente. O morcego abriu as asas, deu uma grande risada e disse: eu sou o único que não posso dizer nada, porque o homem pra nós tem sido até camarada. Constrói castelos enormes,
com torre, sino e altar. Põe campo, cerâmica e azulejos e dão pra gente morar. E deixam milhares deles nas ruas sem ter um lar. O morcego bateu as asas, se perdeu na escuridão. O rato pediu a vez, mas não houve nada não. Peguei no sono e pedi o fim da reunião. Quando o dia amanheceu, eu desci do meu poleiro. Procurei os animais, não vi mais nenhum roteiro. Vi somente umas pegadas debaixo do juazeiro. Eu disse olhando as pegadas. Se essa reunião tivesse sido por nós, estava coberto o chão de piúbas, de cigarro, guardanapo e papelão. Botei a maca nas costas. Botei a maca nas costas e saí cortando o vento. Tirei a viagem toda sem tirar do pensamento. Os 7 bichos zombando do nosso comportamento. Eu quero ver. Bota aqui pra eu ver. Paulo, viu? Na ponta do pé. Valeu, professora Daniela. Valeu, as meninas do Sala 12. Preste atenção. Thank you.
A correr. Danilo. Tira a bola do meio. Rodando, gente. Agora rodando. Ok, vamos agradecer agora, pessoal. Obrigada, Sala 13. Muito obrigada, a 13, a 10, a 9, a 12. Foi tudo muito bonito. Agora vocês vão voltar para a sala em fila. A fila da Sala 13.